Um dia, porém, Deus mostrou-me numa visão verdadeiramente extraordinária a imagem viva da provação que Ele estava preparando para nós. Seu cálice já enchia. Papai estava viajando há vários dias e ainda faltavam 2 para o seu regresso. Era 2 ou 3 horas da tarde. O sol brilhava e a natureza parecia em festa. Eu estava sozinha na janela de uma água furtada que dava para o grande jardim. Olhava diante de mim, a mente ocupada por pensamentos alegres, quando avistei, frente à lavanderia, que se encontrava logo adiante, um homem vestido exatamente como o papai. Mesma estatura e mesmo modo de andar, apenas muito mais curvado. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de avental de cor indefinida, de sorte que eu não podia ver-lhe o rosto. Estava com um chapéu igual ao de papai. Vi-o andar em passos regulares, beirando o meu jardinzinho. Logo, um sentimento de pavor sobrenatural invadiu minha alma. Num instante, imaginei que papai tivesse voltado e que se escondesse a fim de surpreender-me. Quando chamei-o em voz bem alta, com voz trêmula de emoção: Papai, papai! Mas o estranho personagem não parecia ouvir-me. Continuou sua caminhada regular sem olhar para trás. Segui-o com os olhos. Vi-o dirigir-se para o pequeno bosque que cortava ao meio a grande alameda. Esperava vê-lo aparecer do outro lado das grandes árvores, mas a visão profética esvaíra-se. Tudo isso só durou um instante, mas gravou-se tão profundamente em meu coração que hoje, depois de 15 anos, a lembrança me é tão presente como se a visão estivesse ainda diante dos meus olhos. Maria estava convosco, madre, num quarto que se comunicava com aquele onde eu me encontrava. Ouvindo-me chamar por papai, sentiu impressão de pavor. Percebendo que, contou-me depois, devia estar acontecendo algo extraordinário. Sem externar sua emoção, correu junto a mim e me perguntou por que eu estava chamando papai, que fora a Alençon. Contei, então, o que acabara de ver. Para me acalmar, Maria disse que, sem dúvida, Vitória quisera pregar-me uma peça e escondera a cabeça com seu avental. Interrogada, essa afirmou não ter saído da cozinha. Aliás, eu tinha certeza de ter visto um homem que se parecia com papai. Então fomos as 3 ao bosque, mas como não achamos sinal nenhum da passagem de alguém, disseste-me para não mais pensar nisso. Não mais pensar estava além do meu poder. Muitas vezes minha imaginação representou-me a cena misteriosa que eu presenciara. Muitas vezes procurei levantar o véu que me escondia o sentido, pois no fundo do meu coração conservava a convicção íntima de que essa visão possuía um sentido que havia de ser-me revelado um dia. Esse dia demorou a chegar, mas após 14 anos, Deus rasgou o véu misterioso. Estando de licença com irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos como sempre das coisas da outra vida e das nossas recordações de infância. Quando eu lembrei-lhe a visão que eu tivera na idade de 6 para 7 anos. De repente, relatando os pormenores dessa cena estranha, ambas compreendemos o que significava. Era papai, sim, que eu vira andando curvado pela idade. Era ele, carregando no seu rosto venerável, na sua cabeça branca, a marca da sua gloriosa aprovação. Como a face adorável de Jesus, velada durante sua paixão. Assim, a face do seu fiel servo devia ficar velada nos dias dos seus sofrimentos, a fim de poder resplandecer na pátria celeste junto a seu Senhor, o Verbo eterno. Foi do seio dessa glória inefável, onde reina no céu, que nosso Pai querido obteve para nós a graça de compreender a visão que sua rainhazinha tivera, numa idade em que não é necessário temer a ilusão. Foi desde o seio da glória que obteve para nós esse doce consolo de podermos compreender que, 10 anos antes da nossa grande provação, Deus nos-la mostrou como um pai deixa seus filhos entreverem o futuro que lhes prepara e se compraz em considerar por antecipação as riquezas incalculáveis que lhes são destinadas. Ah, por que foi a mim que Deus deu essa luz? Porque mostrou uma criança tão nova
única coisa que ela não podia compreender? Uma coisa que, se a tivesse compreendido, a teria matado de dor? Por quê? Sem dúvida, esse é mais um daqueles mistérios que só compreenderemos no céu e que nos causará uma admiração eterna. Como o bom Deus é bom! Como põe as provações em exata equação com as forças que nos confere! Nunca, como acabo de afirmá-lo, poderia aturar a própria ideia dos amargos sofrimentos que o futuro me reservava. Sem frêmito, não conseguia sequer pensar em que o papai podia morrer. Certa vez, trepara ele ao topo de uma escada de mão. Como me encontrava justamente por debaixo, gritou-me: Arreda-te, pobre bichinho! Se despencar, esmago-te! Ao ouvir isso, tive uma reação interior. Em vez de afastar-me, apoiei-me contra a escada, pensando comigo: pelo menos, se o papai cair, não terei a dor de vê-lo morrer, pois morrerei com ele. Não consigo externar quanto amava papai. Tudo nele me causava admiração, quando me explicava suas ideias, como se fora menina crescida. Dizia-lhe com sinceridade que, por certo, se falasse tudo isso aos grandes homens do governo, tomá-lo-iam para o constituir rei, e que então a França seria feliz como nunca o fora antes. No fundo, porém, alegrava-me, e disso me inculpava como de um pensamento egoísta, por não haver ninguém senão eu que conhecia bem papai. Pois, se viesse a ser rei da França e de Navarra, sabia que se daria por infeliz, porque tal é a sorte de todos os monarcas, e sobretudo porque já não seria o meu rei, só para mim. Tinha eu 6 ou 7 anos quando papai nos levou a Trouville. Jamais esquecerei a impressão que o mar me causou. Não podia coibir-me de contemplá-lo sem interrupção. Sua Majestade, o bramir das ombras, tudo me falava a alma a respeito da grandeza e do poder do bom Deus. Recordo-me de que no passeio que fazíamos pela praia, um senhor e uma senhora, como me vissem a correr alegre em redor do papai, aproximaram-se e perguntaram-lhe se eu era dele, dizendo que era uma menininha muito graciosa. Respondeu-lhes papai que sim, mas notei que lhes deu sinal para não me elogiar. Era a primeira vez que ouvia dizer que eu era graciosa. Isso me deixou bem contente, pois não supunha que eu fosse. Vós tomáveis, minha querida mãe, tanta precaução em não permitir, junto a mim, nada que pudesse comprometer minha inocência, principalmente em não me deixar ouvir alguma palavra que insinuasse vaidade em meu coração. Como só dava atenção às vossas palavras e às de Maria, e de vossa parte nunca me dirigiste uma única lisonja, não liguei muita importância às palavras e aos olhares admirados da senhora. Ao entardecer, a hora que o sol parece banhar-se na imensidão das ondas, deixando atrás de si um sulco luminoso, ia sentar-se sozinha com Paulina no rochedo. Então, acudia-me à lembrança a comovente história do sulco de ouro. Fiquei a contemplar longamente a esteira luminosa, imagem da graça, a clarear a rota do barquinho de graciosa vela branca. Junto a Paulina, tomei a resolução de nunca distanciar minha alma do olhar de Jesus, a fim de que navegue tranquila em direção da pátria dos céus. Minha vida deslizava tranquila e feliz. A afeição de que era cercada nos Buissonets fazia-me crescer, por assim dizer, mas não havia dúvida de que já era bem desenvolvida. Para começar a conhecer o mundo e as misérias de que anda cheio. Tinha meus 8 anos e meio quando Leônia deixou o internato e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim não foi assim. Os 5 anos que ali passei foram os mais tristonhos da minha vida. Não tivesse comigo minha querida Celina. Ali não poderia ter ficado um mês sequer sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra de escol, feita sob medida para ela. Parecia-lhe também muito desagradável viver entre flores de toda espécie,
com raízes frequentemente pouco delicadas, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para a sua subsistência. Vós, porém, me instruístes tão bem, minha querida mãe, que, chegando ao internato, era a mais adiantada das crianças da minha idade. Entrei em classe de alunas todas superiores a mim em tamanho. Uma delas, com seus 13 a 14 anos, era pouco inteligente, mas sabia, contudo, impor-se às colegas e às próprias mestras. Vendo-me tão nova, quase sempre a primeira da classe e estimada de todas as religiosas, sentiu por certo inveja, coisa muito perdoável em aluna interna, e fez-me pagar de 1000 modos os meus pequenos bons êxitos. Com minha índole tímida e delicada, não sabia como defender-me, e limitava-me a chorar sem dizer nada, não me queixando nem sequer a voz daquilo que padecia. Não tinha, contudo, bastante virtude para me sobrepor a tais misérias da vida, e meu pobre coraçãozinho sofria deveras. Por sorte minha, todas as tardes retornava ao lar paterno, e então meu coração expandia-se. Pulava aos joelhos do meu rei, a quem dizia as notas que tinha recebido, e o seu beijo fazia-me esquecer todas as minhas mágoas. Com que alvoroço não anunciei o resultado de minha primeira composição. Composição de história sagrada. Faltou-me um só ponto para a nota máxima, pois não soubera o nome do pai de Moisés. Era, portanto, a primeira, e tirei uma bela condecoração de prata. Papai deu-me em recompensa uma linda moedinha de 4 soldos. Coloquei-a num estojo que ficou destinado a receber nova moeda, sempre da mesma importância, quase todas as quinta-feiras. Do mesmo estojo ia tirar, quando em algumas festas queria contribuir do meu bolso na coleta de esmolas, quer para a propagação da fé, quer para outras obras congêneres. Encantada com o bom êxito de sua pupila, Paulina deu-lhe de presente um lindo arco de brincar, com o fito de encorajá-la e continuar bem estudiosa. A pobrezinha tinha real necessidade de alegrias de família, sem as quais a vida de colégio lhe seria árdua demais. Quinta-feira de tarde não havia aulas. Não era, porém, como as folgas dadas por Paulina. Não ficava no mirante com papai. Tinha que brincar. Não com minha Celina, o que me agradava, quando sozinha com ela, mas em companhia de minhas priminhas e das meninas Maudelonde. Era para mim verdadeira mortificação, pois não sabia brincar, como as demais crianças. Não era companheira agradável. No entanto, sem o conseguir, fazia todo o meu possível para imitar as outras. Sentia muito tédio, principalmente quando tinha que passar toda a tarde a dançar quadrilhas. A única coisa do meu gosto era ir ao jardim da Estrela. Então, eu era a primeira em tudo, colhendo muitas flores e, por saber encontrar as mais bonitas, provocava a inveja de minhas coleguinhas. O que também me agradava era ficar, por acaso, a sós com Mariazinha, por já não contar com Celina Maldolende, que a levava a jogos comuns. Deixava-me livre escolha, e eu escolhia então um jogo inteiramente novo. Maria e Teresa passam a ser 2 solitárias, que não dispunham senão de uma mísera choupana, de um pequeno trigal e de alguns legumes para cultivar. A vida delas corria numa contemplação contínua, quer dizer, uma das solitárias substituía a outra na oração quando era preciso cuidar da vida ativa. Tudo se fazia num acordo, num silêncio, em moldes tão religiosos que raiava a imperfeição. Quando titia vinha buscar-nos a passeio, nosso jogo continuava até na rua. As 2 solitárias rezavam juntas o terço, valendo-se dos dedos a fim de não exibir sua devoção ao público indiscreto. Um dia, entretanto, a mais jovem solitária distraiu-se, tendo recebido um bolo para o lanche. Antes de comer, fez um grande sinal da cruz, o que provocou o riso de todos os profanos do século. Maria e eu tínhamos sempre os mesmos palpites. Os próprios gostos afinavam-se tão harmoniosamente que, certa vez, nossa união de vontades passou da conta. Ao voltar-nos uma tarde da abadia, disse a Maria: "Conduze-me, que vou fechar os olhos."
Eu também quero fechá-los, respondeu-me. Dito e feito. Sem discutir, cada qual pôs em obra sua vontade. Estávamos na calçada, não havíamos de temer os carros. Depois de passear assim por alguns minutos, tendo apreciado as delícias de andar sem ver, as duas tontinhas caíram juntas sobre umas caixas colocadas à porta de uma loja. Melhor, derrubaram-nas. Muito encolorizado, saiu o negociante para pegar sua mercadoria. As duas ceguinhas voluntárias se levantaram por si mesmas, em boas condições, e corriam a passos largos, com olhos esbugalhados, enquanto ouviam as justas reprimendas de Joana, que ficara tão zangada quanto o negociante. Por isso, para nos punir, resolveu separar-nos uma da outra, e daquele dia em diante Maria e Celina iam juntas, enquanto eu caminhava com Joana. Isto pôs fim à nossa grande união de vontade. Não foi um mal para as mais velhas, que nunca entravam em acordo e discutiam durante todo o trajeto do caminho. Desta forma, a paz foi completa. Nada disse ainda a respeito do meu relacionamento íntimo com Celina. Oh, se fosse preciso narrar tudo, não acabaria nunca.